Olá, TCCinho, tudo bom com você? No vídeo de hoje eu quero conversar um pouco sobre o jeito errado de se fazer um TCC ou TFG de arquitetura e urbanismo. E é isso mesmo, existe sim um jeito certo e existe sim um jeito errado. Como é que eu sei disso? Porque eu já fiz um TCC de arquitetura e urbanismo, já fiz o meu TCC nota 10 e também já mentorei, já ajudei, já treinei vários alunos do Brasil inteiro aí, mostrando e realmente entendendo como é esse processo para os estudantes de arquitetura, para todas as pessoas que enfrentam esse trabalho. Então, olha só, um dos pontos mais importantes que você entenda é que quando a gente vai fazer um TCC de arquitetura e urbanismo, a gente precisa ter em mente que o trabalho, que esse projeto, ele é completamente diferente dos outros projetos que fazemos durante a faculdade. É por isso que esses 2 semestres, geralmente acontece ali durante 2 semestres, durante um ano, esses 2 semestres são os semestres mais difíceis da faculdade, porque você vem ali durante a graduação de arquitetura sendo preparado para desenvolver um projeto, Você recebe ali uma temática definida, Geralmente o seu professor ele já traz essa temática, geralmente o professor ele já traz até um programa de necessidades pré-determinado, onde ele vai mostrar ali, olha, você precisa fazer um projeto de uma creche e essa creche ela vai precisar atender 100 crianças no turno da manhã e 50 crianças no turno da tarde. Essa creche ela tem ali 5 funcionários, Eu tô falando aqui coisas aleatórias, só para você entender que esse programa de necessidades, quando ele já está definido pelo professor, cara, as primeiras fases ali do trabalho já foram feitas, Então, quando você vai desenvolver um TCC ou um TFG de arquitetura e urbanismo, você vai desenvolver tudo isso, sabe? Desse programa de necessidades, de entender, na verdade, qual a problemática que entra, Qual a problemática que está sendo colocada ali naquele projeto, de você entender o que a sua cidade precisa, quais são os pontos positivos e negativos de escolher aquela temática. Então, tudo isso realmente vai ser extremamente importante para um TCC e são essas primeiras etapas que nós geralmente não aprendemos a desenvolver durante a graduação de arquitetura e urbanismo. E quando a gente entra no nosso TCC, você precisa fazer, e é aí que mora o perigo, é aí onde está a grande charada, o grande ponto em questão. Eu chamo do TCC de esperança justamente essa forma equivocada, essa forma errada de se fazer um trabalho de arquitetura, e é a forma que a maioria dos alunos fazem. E tá tudo bem, estamos aqui para mudar essa forma de se fazer esse trabalho, e acabar com esse TCC de esperança, porque ele não tá com nada, ele só gera estresse, ele só gera cansaço e ele só faz com que os alunos desenvolvam um trabalho ali que muitas vezes tem um propósito legal, muitas vezes tem uma temática legal, mas no final das contas ele não é um trabalho que fez com que o aluno sentisse orgulho, porque ele não chegou no resultado desejado, o aluno não conseguiu ter boas soluções projetuais, o aluno não conseguiu representar bem essas soluções, apresentar ali no momento da banca. Muitas vezes o aluno até teve boas soluções projetuais, nossa, isso é muito comum de acontecer, que o aluno até pensou naquilo, que o aluno até bolou como iria resolver aquele problema daquele pavimento da edificação que foi colocada, o encontro, o cruzamento dos fluxos, mas ele não conseguiu explicar. E quando a gente vai apresentar um TFG ou um TCC, mesmo que você tenha 2 bancas, que muitas vezes acontece de ter uma banca, uma avaliação ali intermediária ou pré-banca e depois ter uma banca final, cara, muitas vezes isso é um tempo muito pequeno para você conseguir apresentar todas as suas ideias, para você conseguir deixar claro tudo o que você colocou ali naquele projeto. Então, quando o aluno desenvolve um TCC de esperança, o que é? Ele faz ali o trabalho dele, com
as orientações do seu orientador que vai levar pelo caminho adequado, mas são orientações ali que deixam tudo muito superficial, né? Que não vai realmente mostrar um direcionamento tão adequado. E aí quando o aluno pega todo aquele aprendizado, quando o aluno pega todo aquele desenvolvimento, ele vai tentando, forçando a barra para desenvolver, mas sem saber, sem ter uma confirmação e sem ter um direcionamento que está seguindo o caminho correto. E isso é muito complicado. Isso é muito complicado porque no final das contas, primeiro, o aluno não sabe quais os pontos que são positivos ou negativos do seu trabalho. Como assim? Vamos lá, eu te explico, fica tranquilo. Olha só, quando a gente desenvolve um trabalho tão grande e tão cheio de fases, tão cheio de elementos como é um TCC, como é um TFG de arquitetura e urbanismo, a gente precisa ter muito noção, ter muito na nossa cabeça quais os pontos que são extremamente positivos e quais são os pontos negativos do trabalho. Isso porque na hora da avaliação, na hora de apresentar o seu projeto, quando você for mostrá-lo, você vai precisar entender que aquele projeto, ele tem sim os pontos negativos e positivos e você vai se preparar para dominar, para resolver ou até para justificar esses seus pontos negativos e vai também se preparar para defender fielmente aqueles pontos positivos, porque sim, é a parte boa do seu projeto. Então eu sempre falo aqui que, cara, um TCC nota 10, ele não é um TCC perfeito, né? O TCC nota 10, ele tá na cabeça de cada um. O TCC nota 10, ele é o projeto com que o aluno mais se dedicou durante a sua vida e é o melhor projeto da sua vida. Eu sempre falo isso aqui para todos os meus alunos e mesmo você, sendo meu aluno ou não, quero que você saiba que você precisa sentir orgulho do seu projeto. Você precisa sim ter como objetivo desenvolver o seu TCC nota 10. Mas isso independente da nota, não quero que ninguém fique aqui um bando de robozinho, nota 10, escravizado. Ah, ficou muito bom isso, vai fazer um gifzinho, nota 10, nota 10. Mas o que é que acontece? Eu não quero que fique todo mundo aqui escravizado pensando na nota 10, não. Cara, são 111 possibilidades de nota quando você entra em um TCC. Como assim, Vitor? Vamos lá. Do 0 ao 10 são 111 possibilidades. Quando a gente foca na nota 10, a gente está focando em fazer o melhor projeto da nossa vida e isso só basta. Independente da nota que você tirar, você saber, você sentir orgulho e você ter aquela noção que você desenvolveu ali no seu TCC, o melhor projeto da sua vida, isso basta. E para fazer um TCC nota 10, você não pode utilizar de um TCC de esperança. Às vezes até sai, né? Às vezes até o aluno faz o TCC de qualquer jeito ali, mas é muito bom na representação e é muito bom no projeto e consegue chegar na nota 10, consegue tirar a nota 10 e tudo mais, mas quando o aluno tira essa nota 10 é até engraçado porque ele fala, cara, eu tirei 10, mas não sei nem como, foi na sorte, né, ali que utilizou. Só que quando você faz um TCC, um ponto muito importante que você precisa ter em mente é justamente que aquele TCC, ele vai te mostrar quais são as etapas projetuais que você domina, que você não domina, que você precisa focar mais e você está entrando no mercado de trabalho, cara. Quando você termina o seu TCC, quando você é aprovado, você vai se formar, você vai entrar no mercado e você vai precisar saber quais os pontos que você pode e precisa melhorar, quais os pontos que você já é bom e você pode até utilizar esse seu trabalho como marketing, né? Como divulgação do seu trabalho, como divulgação que você está aí pronto para desenvolver os projetos, pronto para começar a sua vida nesse mercado. Mas o que você precisa ter em mente é que quando você desenvolve um TCC de esperança, onde você não está preparado para enfrentar aquilo, quando você não sabe quais são as etapas, você não sabe nem o que é que você está fazendo ali, nem o que você está desenvolvendo. Então isso é muito complicado e isso termina gerando nos alunos uma extrema insegurança e a insegurança ela é um ponto muito difícil de ser resolvido, porque quando um aluno chega numa banca que ele vai apresentar o seu trabalho e ele está se sentindo inseguro, cara, ele
sério, ele exala insegurança, ele mostra, uma banca ela sente. Eu sempre falo isso para todos os meus alunos, é até engraçado que se você parar para prestar atenção em uma banca final de um trabalho de graduação de arquitetura, de um TCC, de um TFG, o que é que acontece? Os professores, eles sempre perguntam pontos, eles sempre prestam atenção para pegar naquele ponto-chave ali do trabalho, e quando eles pegam em pontos-chave do trabalho, é geralmente num ponto ali, no calcanhar de Aquiles, né, dos alunos, né, no ponto ali do trabalho que o aluno não se sente preparado para falar sobre ele, e o aluno muitas vezes trava, o aluno muitas vezes não consegue responder, ou não responde da forma correta, ou às vezes até entra em certos embates com os professores, com os avaliadores ali do trabalho. E isso não é positivo. Precisamos ter respeito com os avaliadores, porque são outros profissionais que estão ali avaliando o projeto, eles estão fazendo o papel deles, né? Então a gente precisa ter respeito com esses profissionais e a gente precisa estar preparado para isso. A melhor forma de você estar preparado para uma banca é fazendo esse trabalho do jeito certo. É sabendo quais são aquelas etapas. Um ponto-chave disso tudo é que quando você sabe quais etapas você precisa desenvolver, você já ganhou um tempo extremo. Porque vamos lá, quando o aluno faz um TCC de esperança, o que é que acontece? Ele vai empurrando com a barriga, ele vai ali, faz a justificativa do seu projeto, aí depois ele volta, aí faz a problemática, aí depois vai para a justificativa de novo, aí não, vou pensar aqui no programa de necessidades, aí vai pensar no programa de necessidades. Olha que desconexo, né? É muito maluco, é tudo uma bola de neve, vai fazendo tudo de um jeito muito maluco, e se por acaso ele precisar ajustar alguma dessas coisas, ele provavelmente não vai nem saber por onde começar. E aí quando um aluno ele tem todo aquele GPS, ele sabe quais são aquelas etapas, ele sabe qual o direcionamento correto, isso daí é um TCC feito da forma correta. Então sim, se você quiser fazer um TCC da forma correta, o que você precisa fazer é ter um GPS, é ter um direcionamento que vai te mostrar qual o momento ideal para você buscar a problemática ou os problemas que estão sendo abordados ali no seu projeto, que vai ali justificar o seu tema, né? Qual o momento ideal de se fazer a justificativa, qual o momento ideal de se buscar os objetivos gerais e específicos, qual é a forma correta de desenvolver a metodologia, as etapas do trabalho, qual é a forma correta de criar a representação do seu projeto, de criar uma apresentação. Então, se você tem todo esse conhecimento, se você tem todo esse direcionamento, com certeza você não vai precisar se apegar à esperança, né? Fazendo ali um TCC de esperança. Então, nada contra você fazer um TCC que você busca ali ter uma boa nota, que você tenha a esperança de que você levante as mãos para os céus e busque rezar, né, esperando que venha uma nota boa. Mas não precisa ser assim. Você pode ter confiança no seu trabalho, você pode buscar fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Sabe por quê? Porque um TCC de arquitetura e urbanismo, ele é composto por muitas condicionantes mesmo, é 1 milhão de coisas, né? E o trabalho mais difícil de todo mundo aqui da minha equipe, de todo mundo do TCC Nota 10, é buscar alinhar todas essas condicionantes para fazer com que o aluno desenvolva o melhor projeto da sua vida, né? Então, essas condicionantes, você precisa ter noção delas e você não pode aguardar, você não pode acreditar que apenas focar na temática, como muitas vezes os alunos fazem, né? Apenas focar ali no propósito do seu trabalho vai ser algo que vai levar o seu projeto a um patamar elevado, vai levar o seu projeto a um segundo degrau ali no desenvolvimento. Por quê? Porque, vamos lá, uma coisa que a gente precisa entender é que um projeto, ele precisa ser completo, ele precisa ser recheado. A temática precisa ser boa, claro, com certeza, aquele tema precisa ser bem resolvido, o projeto em si precisa ser muito bem desenvolvido e a representação gráfica, ela precisa ser
muito legal para conseguir apresentar todas aquelas ideias, né? E aí dentro dessa representação gráfica a gente tem toda a parte de diagramação, de apresentação e, enfim, a representação técnica também daquele projeto, que também é extremamente importante. Então, quando a gente foca em todos esses pontos característicos, sim, você vai ter um bom trabalho. Mas de nada adianta você focar apenas na temática, você focar apenas nesse ponto do trabalho e você esquecer completamente que aquele trabalho ele precisa ser bem solucionado. Você precisa ter soluções arquitetônicas, soluções urbanísticas, soluções projetuais no geral, né? Que atendam àquela sua necessidade, que atendam àquilo que você está falando. Então, se você está fazendo ali um edifício de saúde, né, um hospital, e você tem como objetivo específico do seu trabalho humanizar, né, fazer um local mais humanizado para os pacientes que estão sendo tratados ali naquela edificação, naquele projeto e tudo mais, você não pode esquecer disso no momento de desenvolver o seu projeto. Então, desconectar essa temática, desconectar esse aspecto teórico da parte projetual não pode acontecer de forma alguma. É um dos pontos mais importantes que você, sempre que estiver ali desenvolvendo o seu projeto, você precisa voltar e reler toda a sua monografia, porque você precisa entender quais os pontos que você está falhando e quais os pontos que você está mandando bem e como você pode melhorar ali no seu projeto para se adequar também à parte teórica, porque os dois precisam estar em conformidade. Outro ponto importante é na representação gráfica, porque você tem ali um tema legal, um tema interessante, você tem ali também um projeto legal, um projeto que solucionou as problemáticas, que está apresentando muito bom desempenho em relação a tudo que você queria abordar, mas você não representou bem esse projeto. Você falhou na hora de mostrar as suas plantas, os seus cortes, você falhou na hora de mostrar como a estrutura ela iria funcionar, você falhou na hora de apresentar o volume daquela edificação. Então, essa parte da representação gráfica, ela não vai mascarar, presta muita atenção nisso que eu estou falando, ela não vai mascarar as falhas projetuais que estão aparecendo ali. Quando a gente fala para os alunos focarem na representação, na diagramação, é para que evidencie os pontos positivos, tá? E também mostre os pontos negativos. Por quê? Vamos lá. Não é que o aluno vai querer mostrar para os professores: ei, olha, eu errei aqui, ó, esse ponto aqui não ficou bom não, não é isso. É que quando você está desenvolvendo a sua representação gráfica, quando você está fazendo ali o seu projeto, fazendo a parte de diagramação, de apresentação, você não tem noção do número de falhas que você encontra. E se você está com um tempo organizado, com um cronograma, né, com um calendário de atividades ali organizada, provavelmente vai dar tempo sim de você, durante a sua diagramação, durante a sua representação, parar e ligar o sinalzinho de alerta. E, opa, aqui teve alguma coisa que não ficou interessante, aqui teve um ponto que ficou meio errado, e então você pode voltar naquela parte do seu projeto. Às vezes você até volta na parte da teoria, ajusta aquilo na teoria, ajusta aquilo na parte projetual, para poder sim na parte da representação aquilo mostrar. Então essa diagramação e essa representação gráfica de qualidade, ela não vai mascarar os pontos contra, os pontos desfavoráveis do projeto, mas ela vai sim evidenciar os pontos positivos do projeto. Só por aí já está muito bom, né? Só por aí já está muito interessante, mas o fato de ela te mostrar e dela deixar evidente também para você quais os pontos negativos também vai te ajudar. E vai te ajudar inclusive nessa preparação. Quando você chega numa banca final sabendo os pontos positivos e negativos, isso daí é algo muito legal e que vai te fazer ir mais longe. Então, muitas vezes temos até
alunos, né? Eu encontro com alunos que sempre falam que não acreditavam aqui no TCC Nota 10, que não acreditavam que existia um GPS da forma certa de se fazer um TCC de Arquitetura e Urbanismo, um TFG, até fazer o TCC1. Porque quando você faz ali o TCC1, quando você enfrenta o primeiro período ali do TFG de Arquitetura, você percebe que primeiro, é difícil, né? Você começa a perceber que é difícil esse momento, que não é tão fácil assim de desenvolver um TFG, de desenvolver um TCC, mas muitas vezes, ao final desse período, ao final desse semestre, quando o aluno finaliza aquilo tudo, ele para e pensa, caramba, não é que o Vitor tinha razão, ó, foram etapas. No início ali do TFG1, no início do TCC1, eu desenvolvi a parte teórica, depois eu entrei na parte do estudo preliminar, que já entrou na parte prática, onde eu já tive que começar a desenvolver pontos do projeto que deveriam ser alinhados ali com a teoria. Então realmente isso tudo faz sentido e eu realmente preciso estar preparado para chegar no TCC2 de forma muito mais embasada. Então é isso que eu queria te mostrar, que sim, existe forma certa de se fazer um TCC, preparado para todas as etapas que virão e sabendo como você pode resolver, né, vencer todas essas variantes, todos esses pontos que tem em um TCC de arquitetura, e também existe a forma errada de se fazer um TCC de arquitetura e urbanismo, que é justamente utilizando o TCC de esperança, onde você faz o trabalho do jeito que dá, empurrando com a barriga, deixando ali para a última semana, virando noite, fazendo naquele desespero, e na hora de defender o seu projeto, você levanta as mãos para os céus e pede a Deus, pede a quem for, para que você consiga um bom resultado ali no final das contas. Então, aí é com você. Você escolhe como você quer desenvolver o seu trabalho, como você quer fazer o seu projeto. Isso aí vai da consciência de cada um, mas eu só quero te alertar que você precisa sim se preparar, porque é um momento difícil que você pode sim chegar no resultado de ser o melhor projeto da sua vida. Basta você procurar a ajuda correta e basta você querer.